Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Tá na Roda, aqui na programação da Jovem Pan. Eu sou o Nelson Kobayashi. Agora são 15 horas, 2 minutos e a gente dá início a esse programa que compila os principais assuntos da semana. Quantos assuntos, hein? A alta do dólar, passando dos 6,20. O dólar nas alturas, ainda toda a discussão no Congresso Nacional. Uma semana cheia de trabalhos intensos dos nossos parlamentares, claro, movidos a muita emenda parlamentar, mas que gerou aprovação, pacote fiscal com alguma desidratação, toda a discussão a respeito da regulamentação, da reforma tributária, ainda todos os outros assuntos deste fim de semana em específico. Um acidente de ônibus ontem que deixou mais de 38 feridos e um acidente de avião acontecido hoje em Gramado. Esses e muitos outros assuntos a partir de agora, com um time especial nesse domingo, hein? Nosso querido Maurício Januzzi, Diogo da Luz, Lala Fonseca, meu querido Sérgio Zagarino e Luiz Fernando Pacheco. Daqui a pouco temos mais um convidado, o Thiago Massicano, chegando. Mas vamos começar, a gente queria começar com o clima lá em cima, mas não tem jeito. Hoje, um avião de pequeno porte caiu em Gramado, na Serra Gaúcha, atingindo uma loja, uma pousada e a chaminé de um prédio. Pelo menos 10 pessoas morreram, entre eles o empresário Luiz Cláudio Galeazzi e familiares. Ele é ex-diretor do Grupo Pão de Açúcar. A gente tem o privilégio de ter aqui no nosso time do Tá na Roda o Diogo da Luz, que é piloto de aviação civil, um piloto de linha aérea, sabe tudo sobre aviação e sempre nos ajuda a entender melhor esses tipos de acidentes, esses eventos. E a gente tem imagens aí, para quem nos acompanha por imagens, está vendo justamente imagens de câmeras de segurança do entorno de onde aconteceu esse acidente. As pessoas que você acompanha nas imagens todas ali já preocupadas, olhando para o local onde caiu esse avião que deixou vítimas. Diogo da Luz, nos ajude a entender melhor este evento, meu amigo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos os companheiros aí de bancada e a você que nos ouve também. Muito triste, mais uma notícia de um acidente com avião como esse. A gente sempre fica comovido e uma curiosidade assim incrível. O Luiz Carlos Galeazzi, que estaria pilotando o avião, ao que tudo indica, ele perdeu a mãe em 2010 no acidente de avião também. A mãe e o piloto no acidente no avião dele mesmo, decolando de Sorocaba, indo para a fazenda deles. Então a gente vê que uma sina, uma coisa que marca a família, sem dúvida nenhuma, é muito triste. E não se sabe ainda, pelo menos eu não sei quem eram os outros ocupantes do avião, nenhum resistiu e não sabemos se eram da família ou não. O Maurício Januzzi, você também tem a sua relação com a aviação e chama a atenção as primeiras imagens que chegam, porque naturalmente isso vai ser objeto de uma investigação profunda pelo CENIPA, né, que é o órgão responsável por esclarecer esses acidentes, não para encontrar culpados, não para punir ninguém, mas até para um esclarecimento de prevenção, para que novos acidentes não aconteçam. Mas a gente já tem algumas hipóteses que estão sendo ventiladas e uma das mais evidentes é justamente ligada às condições climáticas deste voo. Porque a gente tem também algumas imagens do momento da decolagem e também a imagem que a gente vê aí do momento do acidente, um clima chuvoso, com baixa visibilidade. Maurício Januzzi. Boa tarde a todos os amigos que estão aqui também. Na qualidade de piloto privado, o que chama a atenção, e nós temos aqui um especialista, um acidente nunca é por uma causa. Mas o que chama a atenção, né, é realmente, se são realmente imagens reais ali do teto, né, da condição climática quando o avião está decolando, nos chama a atenção que estaria muito ruim a visibilidade climática da situação, o que não comportaria, em tese, né? Se bem que hoje os aviões voam por instrumentos, uma decolagem naquele momento. Então, é lógico que o CENIPA vai investigar, isso não é uma investigação que dura 10, 20 dias, dura às vezes 1 ano, e a ideia é que se previna acidentes e que se chegue a realmente a causa do que levou a este infeliz acidente, às vésperas do Natal, onde as pessoas se reúnem aí com os familiares, e a gente infelizmente tem essa notícia. E aí, Diogo, para a gente entender, esse relatório depois do CENIPA, na verdade, são alguns relatórios, né? A gente tem um relatório preliminar que sai em determinado período e ali já um indício de quais são os possíveis motivos e depois, só lá na frente, sem prazo determinado, o relatório final, que esse sim traz com mais profundidade as possíveis causas do acidente. E aí o Januzzi falou de algo interessante.
todo acidente não tem geralmente uma causa predominante, ele tem fatores contribuintes, não é isso? Explica pra gente entender melhor. Pois é, Kobayashi, o lado bonito da aviação é que ela se preocupa sempre em ser mais segura e mais segura o tempo inteiro. Ela não fica preocupada em caçar culpados. Daí a gente vê aqui no chão, normalmente, quando a gente tem um acidente ou um crime, seja o que for, a gente se preocupa com o culpado. Achando o culpado, a gente praticamente vira a página, dá por encerrado o assunto. Na aviação, não. Se discute todos os fatores contribuintes possíveis. Entre eles, pode ser, por exemplo, o caso do acidente que houve em 2010. Não estou dizendo que seja, mas pode eventualmente ter alguma ligação. Eles vão estudar até aquele acidente pelo fato de ser do mesmo proprietário para ver se teria alguma ligação, porque eles têm muita preocupação de entendendo exatamente o que tem acontecido ou o mais precisamente possível, e é incrível como se chega em detalhes, eles podem dizer quais as medidas devem ser tomadas para evitar que o acidente igual se repita. É muito raro, mas muitíssimo raro na aviação, você vê 2 acidentes com as mesmas causas, os mesmos fatores contribuintes, enquanto aqui no chão a gente vê muitas vezes se repetirem os acidentes e os crimes quase todos os dias. Ô Diogo, a nossa turma aqui vai fazer perguntas a você, mas antes eu queria trazer quais são geralmente os principais pontos contribuintes. Questões mecânicas, questões humanas, e aí até uma investigação sobre o perfil do piloto, o dia anterior, a véspera, né? O histórico dele e as condições climáticas. São geralmente as causas relacionadas a esses 3 fatores? Condições mecânicas, humanas e climáticas? Tem algum outro ponto? Muito assim. Na realidade, eu costumo dizer que são todos fatores humanos, porque o avião é feito por seres humanos. Então, quando se diz falha mecânica, a falha mecânica é quase sempre decorrente de um erro de uma ou mais pessoas, na montagem da peça, ou no projeto dela, ou na não compreensão da situação que o equipamento ia voar. Então, os erros acabam sendo humanos. São muitos fatores contribuintes. Muitas vezes o clima pesa, não quer dizer que chuva derrubou o avião, mau tempo derrubou o avião, não é isso. Mas o tempo instável, o tempo desfavorável, muitas vezes leva ansiedade ao piloto. E aí entra um fator muito importante que é o psicológico. Muitíssimas das vezes o psicológico tem um peso grande, porque a gente sabe que a capacidade cerebral da gente é limitada. Então, conforme a gente vai ficando mais ansiosa, a gente vai perdendo capacidade de raciocinar e de tomar as boas decisões. Por isso sempre pode influenciar. E, Diogo, dentro disso que você fala, o fator psicológico, né? É interessante a gente lembrar que a mãe do dono do avião, que provavelmente era quem estava pilotando... Ô Pacheco, a gente vai... Só um minutinho, Pacheco. A gente vai resolver um problema no seu microfone, já você fala. Parece que a gente tem que ajustar aí o áudio do Luiz Fernando Pacheco. Enquanto isso, vamos falar com a especialista em fatores psicológicos deste programa. Conosco hoje é a Larissa Fonseca, que é psicóloga. E interessante esse ponto trazido pelo Diogo, né, Larissa? É extremamente interessante. Tem uma pesquisa desse ano que traz que 65% dos brasileiros têm receio de voar. E um dos principais fatores que acaba atrapalhando a vida profissional que vem para o consultório é a fobia do medo de voar, efetivamente, né? Essa ansiedade que talvez tome o próprio piloto, mas a ansiedade da pessoa que nem consegue chegar a embarcar num avião. Então, o que você trouxe, que é muito raro acontecer um acidente, né? Da mesma forma, da mesma maneira, é importante a gente trazer isso para as pessoas. Por quê? Porque a pessoa vê, ela acredita que vai acontecer da mesma forma e ela vai se sentir mal. E aí ela não pode nem chegar aí no avião. Pacheco, você ia falar? Tenta usar o microfone do Zaga enquanto não chega o seu. Boa tarde a todos aqui da nossa roda, boa tarde à nossa audiência. O que, dentro dessa fala do Diogo, dentro da sua fala, Lala, eu queria pontuar essa questão psicológica do piloto, do proprietário da aeronave. Ao que parece era ele quem estava pilotando, que há anos atrás a mãe dele faleceu num acidente, né? Então, acredito que o fator psicológico numa situação adversa possivelmente possa ter levado a um estresse psicológico. Agora, Diogo da Luz, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente esclarecer. Em um ano aqui de Jovem Pan, é a segunda vez que nós temos, em um ano que eu estou aqui, é a segunda vez que nós temos um acidente aéreo,
dessas proporções. Estive com você no dia do outro acidente, aqui no Tá na Roda, e eu queria que você esclarecesse para a nossa audiência, por conta desse medo de voar, o avião, afinal de contas, é o meio de transporte mais seguro que existe? O avião, Pacheco, é extremamente seguro, mas lógico, todo equipamento tem suas limitações, e um avião também. E o que é muito importante é as pessoas respeitarem os limites do avião. Por vezes, não estou dizendo o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, estou dizendo genericamente. Por vezes, acontece de pilotos, especialmente na aviação geral, que é essa aviação menos profissionalizada, pode-se dizer assim, as pessoas ultrapassarem alguns limites. E existe uma cultura, em alguns casos, na porta de hangar, de uma conversa, dizendo sobre o quanto se pode passar do limite ou não. E, lógico, quanto mais você ultrapassar o limite, maior o risco que você tem, tá certo? Então, é importante entender isso. A aviação é muito segura. Se você seguir exatamente o manual, fizer tudo como deve ser feito e respeitar as regras, ela é muito mais segura que qualquer outro transporte. Menos elevador, né? A gente continua nesse assunto porque chega agora no Tá na Roda o Cristiano Negger, que é da Jovem Pan de Porto Alegre e que está lá em Gramado e vai nos atualizar as informações a respeito deste acidente. Cristiano, boa tarde, bem-vindo ao Tá na Roda. Oi, Nelson, boa tarde para você, para o pessoal da bancada, também para a audiência da Jovem Pan. Neste momento falo aqui do Hotel Bonavita, que fica bem próximo onde esse avião acabou caindo na manhã de hoje. Ao fundo, quem está se deslocando neste momento e aparece na imagem da Jovem Pan News é o governador do estado. Eu estive acompanhando a coletiva de imprensa por parte do governo do estado com muitas autoridades, né, com representantes das forças de segurança, e este veículo que passa neste momento na imagem da Jovem Pan News é o veículo do governador do estado que neste momento, né, sai aqui do hotel onde finalizou há instantes a coletiva de imprensa. Neste momento, o governador anunciou a situação de 17 pessoas feridas, né? Dessas 17 pessoas, 14 ainda permanecem hospitalizadas. Essa informação é muito importante, né? 3 já tiveram alta hospitalar, foram atendidas no Hospital de Gramado e também no Hospital de Canela. Agora, 2 vítimas, né, estão em estado grave e foram conduzidas à capital do estado, a Porto Alegre, uma para o Hospital Redentor e outra para o HPS, Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, com graves queimaduras, ferimentos, né, oriundos justamente da explosão dessa aeronave. Essas pessoas não estavam no avião, foram atingidas aí nas imediações de onde esse avião caiu, lembrando mais uma vez que hoje pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, esse avião decolou do aeródromo de Canela, né, o aeroporto de Canela, rumo a Jundiaí. O piloto do avião, que também foi confirmado, né, na coletiva de imprensa, e toda a sua família acabou morrendo com esse acidente. Então esta é a informação lamentável, né, foram confirmados, portanto, 10 mortes com a queda deste avião. A propósito, como eu destacava, pela manhã, no momento da partida do voo, chovia muito aqui na região e também com uma cerração bastante densa. Neste momento, a gente observa nas imagens também da Jovem Pan News, permanece essa chuva e essa neblina aqui na região da Serra Gaúcha, o que, de certa forma, dificulta muito, inclusive, esse trabalho das forças de segurança que neste momento trabalham com o departamento, né, de perícia para justamente fazer esse levantamento. Há, Nelson e audiência, um trabalho muito forte, né, para justamente fazer a remoção, né, desse avião, enfim, o rescaldo, o combustível que acabou vazando em função da queda, né? Muita querosene, um cheiro muito forte. Então houve um risco também de explosão, o que neste momento já foi reputado com a ação, como dizia, dos órgãos de segurança. Mas, portanto, na coletiva de imprensa, governador Eduardo Leite, juntamente com demais lideranças, com autoridades, né, com forças de segurança, anunciando, portanto, a morte dessas 10 pessoas na queda do avião que saía de Canela hoje pela manhã e iria em direção a Jundiaí, São Paulo. O piloto, o proprietário do avião, e ele acabou, né, tendo essa queda com toda a família.
Ainda não foram confirmados todos os nomes e nem as idades, mas já há informação, sim, de que haviam adolescentes nesse voo e uma notícia realmente muito triste. A informação também, por hora, é de que a programação do Natal Luz em Gramado, no dia de hoje, está cancelada. Ô Cristiano, eu quero aproveitar que você está aí em Gramado, porque Gramado é uma cidade turística, né? Recebe muitas pessoas ao longo do ano, no inverno principalmente, mas também em época de Natal. Como é que está aí a cidade nesse momento? Já estava com muitos turistas, já estava em clima de festa e chega esse acidente agora, bem nesse momento. Como está a situação por aí em relação a isso? Sabe que é um momento de retomada aqui no Vale do Taquari e também na região da Serra Gaúcha, enfim, todo o estado, né, que sofreu muito. Eu citei o Vale do Taquari e a região central, né, a capital, enfim, que sofreu muito com as enchentes, mas aqui na região da Serra, em especial, foram os deslizamentos de terra, né? Gramado teve mortes, enfim, foi um momento bem complicado, esse maio e junho deste ano. E agora, como eu dizia, era um período de retomada do turismo. A expectativa era de que, ainda pode se confirmar, né, até o final do Natal Luz, de que mais de 2 milhões de turistas viessem aqui para a região da Serra Gaúcha, né? Prestigiar o Natal Luz e outros eventos natalinos aqui da região. Mas sim, a cidade recebe um grande público, um grande número de turistas. O evento, neste ano do Natal Luz, o grande desfile de Natal, voltou a ser realizado no centro da cidade. Então há uma grande mobilização, uma movimentação. O trade turístico estava vivendo muito este momento. E agora, com, infelizmente, essa notícia triste, né, dessa queda deste avião, hoje pela manhã, uma manchete negativa. Mas, de qualquer forma, segue esse esforço de retomada no turismo, que recentemente teve a reabertura do aeroporto Salgado Filho. Então, de fato, respondendo objetivamente, Gramado, sim, já estava vivendo um novo momento, mas, infelizmente, essa notícia triste abala realmente a comunidade e, principalmente, também as famílias envolvidas. Aí, Cristiano Negger, da Jovem Pan Porto Alegre, diretamente de Gramado. Muito obrigado, Cristiano. Um bom dia, um bom domingo para você. Meus amigos, a gente atualiza agora sobre outro acidente. Subiu para 40